O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, que assim seja. A liturgia da palavra deste domingo, deste hoje da nossa história, é como sempre muito provocativa. Muito provocativa. A pergunta que Josué faz para o povo, quando ele pergunta: a quem vocês querem servir? A quem vocês querem servir? E é importante a gente se situar. Por que Josué fez esta pergunta para o povo de Israel? Porque o povo de Israel, naquela época, na época de Josué, estava servindo, mais do que servindo, adorando a deuses pagãos e esquecendo-se do verdadeiro Deus, esquecendo-se de tudo o que Deus havia realizado por eles. Por isso, a pergunta, ela é forte, e também a resposta de Josué, antes mesmo de que o povo respondesse, Josué responde: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses pagãos, muitos deuses com D minúsculo, a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, é os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Olha a resposta: quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Então Josué deixa claro: se vocês querem servir e adorar outros deuses, os deuses pagãos, os deuses da Mesopotâmia, como quem diz, eu não sou mais responsável por vocês. Se quiserem fazer, façam. Mas ele deixa claro: quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Isso tem tudo a ver conosco. Porque também nos nossos dias, com muita facilidade,
a gente coloca deuses no D minúsculo e no plural no lugar de Deus. Coisas, pessoas, e situações não muito profundas que a gente vai, se apegando. Idolatrias que tão criticado pelos irmãos, idolatrias. A gente vai criando deuses. Porque, de repente, a gente se questiona, ou melhor, de repente a gente é questionado por aquilo que Deus nos ensina, e para justificar a não vivência dos mandamentos, a gente cria deusinhos para a gente. Segundo a nossa vontade, segundo as nossas características, segundo aquilo que eu acho bom, segundo aquilo que eu gosto, segundo aquilo que é mais fácil, e a gente vai vivendo. E aí, o que acontece? Discretamente Deus vai se afastando, nós vamos afastando Deus da nossa vida, e a gente vai discretamente perdendo a fé, e a gente começa a duvidar de coisas que são fundamentais para a fé católica. Ou se não duvidamos, a gente começa a não dar tanta importância. A gente começa a achar normal pautar a nossa vida por, leituras de horóscopos, leituras de carta, leituras de mão. E tantas outras. Desculpem a palavra, eu não acho outra melhor do que isso. Tantas outras patifarias que a gente vai assumindo como piedade, como vida religiosa, como se aquilo fosse a fé da igreja e a fé cristã. A quem vocês querem servir? A pergunta de Josué é forte. E a gente precisa respondê-la com honestidade. Porque a gente pode, de repente, estar criando deuses, e adorando deuses, e esquecendo-se do Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Na segunda leitura, a carta de Paulo aos Efésios, em duas coisas, em dois momentos que eu quero comentar: o início e o fim da leitura. Quando Paulo fala de solicitude e submissão, tanto solicitude quanto submissão é hoje em dia mal compreendida entre nós cristãos e, sobretudo, ainda mais entre os casais. Mal compreendido. Porque diz assim: vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. Aí diz: as mulheres sejam submissas aos maridos, aos seus maridos, como no Senhor. Infelizmente, sem muito aprofundamento, algumas mulheres já dizem: eu não vou ser submissa a homem nenhum. E se pensou assim, sinto muito em dizer, você não entendeu o que Paulo está falando. Porque não é desta submissão que o Paulo está falando. Paulo está falando de uma submissão comparada a Cristo. Olha o que Paulo diz na sequência. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é cabeça da igreja, ele, o Salvador do seu corpo. Então, a solicitude e a submissão
da mulher para com o marido é em comparação a Cristo. Não no sentido de que o homem deve se sobrepor à mulher, ou de que a mulher aceitar quietinha todos os caprichos do seu marido. Não tem nada a ver com isso. E também não tem nada a ver com outras ideias, que eu não vou citar, que vocês sabem. É submissão em relação a Cristo. E como é que Cristo amou a sua igreja? Até a cruz. Se o amor do marido é do jeito que Jesus amou a sua igreja, aí sim, as mulheres podem ficar tranquilas em ser submissas, que não vão estar cometendo nenhum crime, não estarão fazendo nada de errado, porque é submissão com relação a Cristo. Mas o final, então esse é o começo. Vamos no final, para vocês entenderem com mais profundidade isso. Começar no versículo 29. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, ao contrário, alimenta e cerca de cuidados, como Cristo fez com a sua igreja. E nós somos os membros do corpo de Cristo. Se somos os membros do corpo de Cristo, significa que nós e Cristo somos um único corpo. Pronto. Agora ficou pior. É desta submissão que Paulo está falando. Submissão de estar verdadeiramente unido a Cristo. E é por causa de Cristo essa solicitude, não é por outro motivo. Aí, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois terão uma só carne. Uma só carne em quem? Uma só carne em Jesus. E vejam, esta realidade visível acontece conosco, com todos nós, através da Santíssima Eucaristia, no sacramento do altar. O Cristo que nós comungamos, o Cristo que falou conosco e que fala conosco pela palavra, nós nos unimos, ele está tão estreitamente unido a nós, como aquela gota de água que o diácono, ao preparar o altar, coloca dentro do cálice com vinho. Você pode um dia pedir para ver se você consegue distinguir no cálice o que é água e o que é vinho. Depois que pingou aquela gota de água dentro do cálice, não tem mais essa distinção. É uma coisa só. E este mistério, aí Paulo termina. Este mistério é grande. E eu o interpreto em relação a Cristo e a igreja. São palavras fortes de Paulo. Aí a gente vai para o Evangelho. A gente veio numa sucessão de domingos. Foram 6 domingos até hoje que a liturgia nos falou do pão da vida. O discurso de Jesus sobre o pão da vida. O capítulo 6 do Evangelho de João. Foram 6 domingos, hoje, completando 6 domingos, que a gente veio ouvindo esse texto. E Jesus disse, reafirmou várias vezes, que ele é o pão vivo descido do céu. E ele disse mais, quem não comer a carne dele, quem não beber o sangue dele, não terá vida. Daí nós chegamos no texto que nós acabamos de ouvir. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la?
sabendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo. Jesus perguntou, mas antes da pergunta de Jesus, então, porque Jesus reafirmou que ele é o pão vivo descido do céu, que ele é, que quem não comeu a carne dele, não bebeu o sangue dele, não terá vida, os discípulos, aqueles que ouviram, fizeram o quê? Foram embora. Que eles pensaram, como é que eu vou dar, esse homem vai dar? A gente conhece a família dele, ele mora aqui conosco, conhecemos o pai e a mãe dele. Como é que ele está dizendo que ele vai dar a carne dele para comer? Nós vamos ter que comer a carne dele? Nós vamos ter que beber o sangue dele? Eles também não entenderam e foram embora. Daí é surpreendente o que acontece na sequência. Jesus perguntou para os seus discípulos, isso vos escandaliza? E quando vires o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito que dá vida, a carne nada adianta. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós, alguns que não creem. Entre vós, há alguns que não creem. Gente, é triste, desesperador e decepcionante a gente saber que tem católicos que não conseguem acreditar que Jesus está presente nas espécies do pão e do vinho. Que até dizem que é e que não passa de um mero pão e de um mero vinho. Quem diz assim não leu os evangelhos nem de Mateus, nem de Marcos e nem de Lucas e nem leu o capítulo 6 do Evangelho de João. Ou se leu, não entendeu. Porque Jesus diz, com todas as letras, quando, por ocasião da instituição da Eucaristia, Mateus, Marcos e Lucas, tomai isto sobre o pão. Ele abençoou o pão, como a gente faz na missa. Abençoou o pão e disse para os discípulos, tomai e comei. Este é o meu corpo. Da mesma forma fez com o vinho. Abençoou e disse, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. Palavra que daqui a pouco o padre vai pronunciar. Por ocasião da consagração. Ele mesmo. Então, mas existem alguns que não creem. Existem alguns que não creem. E outros que dizem que creem e que vivem e que se comportam como se não acreditassem. Por isso eu dizia, há 3 domingos atrás, da postura nossa diante da Eucaristia. Muitas vezes a gente comunga como se a gente estivesse recebendo um pedaço de bala. Ou a gente estivesse recebendo um pedaço de pão. Comunga, vai da boca, sai andando. Não tem. O que está comungando? Não é pão. Tem gosto de pão, tem cheiro de pão. Mas não é pão. Por isso o Santo Tomás de Aquino disse naquela música, né? Vem a fé aos sentidos completar. Porque aquilo que os nossos sentidos nos dizem não dão conta de completar aquilo que verdadeiramente está acontecendo no mistério da Eucaristia. E nos desafia a nossa fé. E acrescentou, é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo meu Pai. A partir daquele momento, olha só isso aqui. A partir daquele momento, muitos dos discípulos voltaram atrás e não estavam mais com eles. Não queriam mais segui-lo. E acharam que era muito difícil. E Jesus, então, Jesus não alivia. Essa parte eu acho fantástica. Eu podia dizer para o discípulo, viu, se vocês quiserem ir também, pode ir. Ele faz uma pergunta, e a pergunta de Jesus é séria. E vós, também não quereis ir embora? Se fosse dentro da igreja, Jesus diria assim, e vocês não querem ir embora? A porta da rua, a serventia da casa.
visto que todo mundo estava indo, ele podia falar, veja, isso é um risco. E se os discípulos falam assim, nós também vamos, porque não suportamos isso? Porque Jesus poderia aliviar, né? Os discípulos estavam ali com ele, próximo dele. Podia fazer um desconto, né? Mas não. E vós? Talvez não quereis ir embora? Pedrão é fantástico. Pedrão é sensacional. Faz algumas burradas, comete alguns erros, comete alguns equívocos, mas quando ele tem que decidir, quando ele tem que tomar uma postura de fé, ele é o primeiro. Aí ele diz, a quem iríamos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Olha lá, a quem iríamos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. A profissão de fé de Pedro. Vai depois titubear, vai depois tropeçar, mas ele faz uma belíssima profissão de fé. Ele faz uma belíssima profissão de fé. E nós? Como é que nós nos relacionamos com esse mistério? Esse mistério precisa mudar a nossa vida. Tem que mudar. Porque não é nem nós. Deus se fez um só conosco. Se uniu de tal forma a nós que tornou-se o nosso alimento na Santíssima Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade. Sinal de salvação para todos aqueles que acreditam e sinal de tropeço para aqueles que não têm fé. Como diz Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 11. É preciso distinguir o corpo e o sangue do Senhor, para não comer o corpo e beber o sangue do Senhor indignamente. Quem não distingue, come e bebe a sua própria condenação, diz Paulo na carta aos Coríntios. São palavras difíceis de serem digeridas. A gente escuta isso pensando, o padre está brabo hoje. Não, eu não estou brabo. Apesar de ter mudado a aparência, eu não estou brabo. São palavras de Jesus. São palavras do Evangelho. E nós precisamos colocá-las em prática. Não dá para fazer desconto. Não dá para negociar. Não dá para dar um jeitinho, do jeitinho brasileiro. Não dá. Porque se eu disser, eu estarei indo contra o que a palavra está dizendo. E aí depois isso vai ser cobrado de mim. Vai ser cobrado de mim. Então, que nós busquemos intimidade, busquemos proximidade, busquemos amá-lo com todos os afetos do nosso coração. Quantas vezes você disse para Jesus em oração que você o amava? Quantas vezes? Será que nós temos coragem de dizer a Jesus que nós o amamos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,